Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, que só sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu quero meditar juntamente com vocês em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que disse: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Numa breve reflexão bíblica, eu quero falar sobre os sentimentos de Cristo Jesus. Uma expressão paulina que deve ser refletida pelas nossas vidas e, mais do que isso, vividas na sua integridade. Observe para que possamos entender como precisamos proceder em relação aos sentimentos de Jesus Cristo. Nós temos que ver como ele vivia
sentia como ele tem feito o seu autoesvaziamento, que no grego é kenosis, para poder se identificar com o ser humano. Então a Bíblia vai dizer nos evangelhos e outras partes mais, em outras partes das escrituras, de como foi esse sentimento de autoesvaziamento do Senhor Jesus Cristo. E fica então baseado nisso um desafio para nós os cristãos, a fim de atendermos a nossa chamada, os nossos relacionamentos diários, para poder também ajudar as pessoas. Tudo está justamente relacionado a esse desafio que o apóstolo Paulo deixa à igreja de Filipenses, baseado no que Jesus Cristo havia feito. Então, quais eram os sentimentos do Senhor Jesus Cristo? Observamos que, primeiramente, o Senhor Jesus deixou a sua glória celestial, e conforme está em João capítulo 17, versículo 4, quando ele passa a dizer estas palavras: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus, ao se autoesvaziar, ele teve que também deixar a glória celestial. E isso foi por volta de 34 anos e alguns meses, né? Os 9 meses de gestação, mais os 33 anos que ele esteve vivendo aqui fisicamente. E nós vemos que o céu é um lugar sumamente perfeito, glorioso. Se recorrermos a alguns versículos na Bíblia, no Antigo Testamento principalmente, nós vamos observar como era esse ambiente em que Jesus Cristo vivia na glória celestial, que na realidade não se compara a nenhum lugar aqui neste mundo, por mais colossal que seja, mais majestuoso, não se compara com os céus. Por exemplo, em Isaías capítulo 6, nós vamos encontrar que lá no céu ele era louvado pelas criaturas celestiais. Então, ali ele era reverenciado na qualidade de rei, recebia os louvores por suas criaturas angelicais. Nós vamos encontrar, por exemplo, o relacionamento que ele tinha com o Pai em Salmo 110, versículo 1. Diz o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha todos os teus inimigos por estrado dos seus pés. Ele já vivia um plano redentivo, e que nesse plano redentivo ele ia triunfar sobre os seus adversários, tá? Só que no céu ele já gozava dessa presença divina. O próprio João capítulo 1, versículo 1, vai dizer que Jesus Cristo, ele vivia na presença do Pai, algo tão glorioso que ele requer agora, em João capítulo 17, versículo 5. Tá? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então o céu que almejamos ir, e que muita gente antecipadamente já foi para lá, e que é um lugar tão glorioso, onde, como Paulo disse, que escutou palavras inefáveis, que os homens não são dignos de ouvi-la. Este lugar, um lugar de afeto, onde o clima
é gostoso, lugar de eterna alegria. Tá? Jesus vivia lá. Ele teve que abrir mão deste lugar para poder atender o chamado divino e socorrer a humanidade. E, sobretudo, morrer na cruz do Calvário para poder fazer com que muitos venham um dia também para o céu. E aí, nós podemos observar que outra coisa que o Senhor Jesus Cristo faz é que ele abre a mão da sua posição. Em João capítulo 5, versículo 30, vai dizer isso. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade de meu Pai, que me enviou. Então, neste versículo, nós podemos analisar que o Senhor Jesus Cristo, ele abre a mão da sua posição e tudo o que ele fazia de acordo com a vontade do Pai, não como Deus que ele era, mas como um filho de Deus, um enviado de Deus, sujeito a Deus para realizar a vontade de Deus. Então ele não fazia qualquer coisa por conta própria. Ele tudo que fazia de acordo com o seu Pai Celestial. Havia planejado e também orientado ele que fizesse. Outra coisa interessante que a gente pode observar, que está escrito em Hebreus capítulo 5, versículo 8, onde diz que, ainda que era filho, aprendeu a obediência. Ele aprendeu obediência. Porque, por isso, ele padeceu. Olha só, ele aprendeu a ser obediente. Mais uma vez, ele age como homem e não como Deus. Então, ele aprendeu a ser obediente. Tudo para poder chegar ao ponto culminante da sua missão, tá? Que foi justamente a obra do Calvário. E ainda podemos ver outras coisas. Olha só. Ele abre mão das suas riquezas. Isso está em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Onde a palavra de Deus vai nos dizer desta forma: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Tem versão que vai dizer enriquecer a muitos. Olha só que profundo pensamento do apóstolo Paulo, que ele sendo rico, ou seja, lá no céu ele tinha de tudo, tá? Lá no céu ele tinha absolutamente tudo. E era dono de tudo, tá? Não somente dos céus, mas também da terra e de tudo que existe. Salmo 24:1. Do Senhor é o céu e a terra e toda a sua plenitude. Na qualidade de Senhor, ele é dono de tudo. Senhor de tudo. E todos são servo dele. E aí ele abriu mão de tudo isso para poder também se aproximar de mim e de você. E tentar nos ajudar. E nos ajudar, melhor dizendo, em nossas necessidades, principalmente no nosso relacionamento com Deus, que estava praticamente impedido, havia uma barreira,
por causa do pecado, e Jesus teve que quebrar essa barreira para poder ele realizar a vontade de Deus. Olha só. Ainda assim, dos seus direitos, ele abre mão dos seus direitos. E a Bíblia vai dizer: pois qual é o maior que está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou aquele que serve. Lucas 22, 27. Ele veio não para ser servido, mas para servir. E uma questão muito profunda em relação aos filhos de Zebedeu, diz também que: e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso serviçal, bem como o Filho do Homem, está falando dele mesmo, não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus capítulo 20, versos 27 e 28. Havia uma disputa, tá, de quem ia assumir uma determinada posição depois que Jesus Cristo fosse, e até mesmo há um pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, tá, que quando o Senhor chegar lá no céu, tá, deixa que um filho meu sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Sempre houve essa competição tão tola, sempre houve esse prazer de conquistar o primeiro lugar, sempre as pessoas buscaram honra para si, mas Jesus Cristo, quando ele se auto-esvaziou, ele disse: eu vim para poder servir, não para ser servido. Ele dá uma lição aqui, que o maior no reino de Deus não é quem é servido, é quem serve. E ele dá um enorme exemplo em João capítulo 13, a respeito do lava-pés, quando ele lava os pés dos seus discípulos, que era uma tarefa de escravo. Ali ele desceu o mais baixo possível, o mais baixo escalão de alguém da sociedade, quando ele lava os pés dos seus discípulos. Tarefa essa que os escravos não gostavam de fazer, ele fez para poder dar exemplo. Então isso é um exemplo muito nobre de servidão, e nós precisamos aprender a servir igualmente. Também ele abriu mão de todas as suas prerrogativas. Onisciente, onipresente, onipotente Deus, ele abriu mão de tudo isso. Todos os milagres que ele fez foi no poder de Deus, no poder do Espírito Santo. Ele não fez como Deus. A única coisa que ele fez como Deus, e isso analisei por muito tempo na Bíblia, foi perdoar pecados. Lembra a respeito do paralítico, que 4 homens o fizeram subir pelo telhado e tiraram as telhas e depois colocaram ele de frente de Jesus Cristo, e Jesus Cristo vem e disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Os religiosos que por ali estavam: quem é este que perdoa pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Jesus, entendendo, tá, a murmuração que essas pessoas estavam fazendo naquele momento, ele disse: filho, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: levanta. E assim aconteceu. Então ele mostrou seu poder como Deus de perdoar pecados, mas o milagre ele fez na unção do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 18. Ele foi ungido para isso, para fazer milagres, e profetizado pelo profeta Isaías. Agora, olha só o interessante que a gente pode observar nessas prerrogativas divinas que ele abre a mão. João capítulo 5, versículo 19. Diz assim: mas Jesus respondeu e disse-lhes:
na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. O filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Então, Jesus Cristo aqui, ele fala que tudo que ele fazia pela autoridade que o Pai lhe havia delegado. Vamos um pouquinho mais adiante. No capítulo 8, versículo 28, que vai dizer desta forma: disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Tudo que ele fazia, era o Pai que fazia por intermédio dele. O Espírito Santo que fazia por intermédio dele. Ele está dizendo, não sou eu quem faço. Paralítico que foi levantado, não sou eu quem faço. O morto Lázaro que ele ressuscitou e outros mais, não sou eu que faço. Fluxo de sangue, não sou eu que fiz. Foi o Pai, foi o Espírito Santo. Tá? E por aí vai. Não foi ele que fez. Multiplicação de pães, não foi ele que fez. Ele está dizendo aqui. Entendeu? A pesca miraculosa, aliás, foram duas, não foi ele que fez. Ele está dizendo aqui. E algumas pessoas, infelizmente, mal interpretam a Bíblia e dizem que ele fez isso como Deus, sendo que ele se auto-esvaziou de si mesmo. Isso é um erro grotesco por não ler Bíblia. João capítulo 14, versículo 10, é a última referência que eu vou deixar para os irmãos nessa curta meditação, que diz assim: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Eu estou como homem, eu abri mão das minhas prerrogativas divinas, não as uso, mas eu sou Deus, só que eu não as uso. Tá? E tudo que vocês viram, quem fez foi o Pai. Não fui eu, foi o Pai. O mar foi acalmado naquela tempestade que vocês estavam comigo. Não foi eu que fiz, foi o Pai. Se ele abriu mão de tudo isso, tá? Se ele foi capaz de auto-esvaziar-se, deixando a sua glória, sua posição, suas riquezas, seus direitos, suas prerrogativas divinas, como Deus onisciente, onipresente, onipotente, por que não eu e você não abrirmos também mão de nossos direitos, às vezes, de coisas que nós temos, para poder fazer o outro sorrir, para poder abençoar outras vidas, para ver outras vidas crescendo? Por que não abrir mão de tudo aquilo que somos, que temos e que podemos, para alcançar o outro? Reflitamos sobre isso, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém. Deus vos abençoe e até a próxima.
Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade, procurando essa tal felicidade. Pelos bares eu vivia, procurando alegria, mas só encontrei maldade. E quando tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz, e eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Nada me separa desse amor.